Olá, tudo bem? Bem-vindo você a mais uma live semanal, uma live que a gente fala sobre felicidade, que fala sobre sucesso. Você aqui do Caminho Ideal, você que me acompanha pelo canal do Caminho Ideal, a Ideal Way, que é uma igreja escola com um projeto maravilhoso para levar para você muitas coisas boas na vida. Então, é isso aí, você tem reuniões aqui todos os dias para tratar das áreas da vida. E hoje nós temos o tema profissional. Você que me acompanha ao vivo pelo canal do Caminho Ideal, a Ideal Way, você que me acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, é muito bom estar aqui com você. É um prazer para mim, uma felicidade imensa estar com você toda semana, compartilhando histórias, compartilhando projetos, compartilhando sonhos e realizações. E hoje nós vamos falar sobre o rei Salomão. É isso aí, nós vamos falar sobre o rei mais sábio e rico de todos os tempos. Os segredos desse rei. O que esse rei tinha de especial? Então nós vamos conhecer a história do rei Salomão. Muitos de vocês devem conhecer, eu vou trazer aqui alguns pormenores dessa história e vou falar um pouco sobre o reinado dele, sobre os resultados que ele teve no reinado em Israel. Praticamente 40 anos de reinado, 39 anos de reinado, e ele conseguiu feitos extraordinários em Israel. Ele construiu o templo, e nós vamos falar um pouco sobre o rei Salomão, o seu modo de agir, o seu modo de ser e os ensinamentos que ele nos traz para hoje, para prosperidade, para felicidade, para resultado. É isso aí. Todo mundo me vendo e ouvindo bem? Está todo mundo vendo e ouvindo bem? Só dá um joinha, ótimo, é isso aí. Vai ser uma reunião muito especial, é um tema muito especial. Muitos me perguntaram, olha, eu vi aqui na live, PR na frente. Pois é, pastor José Paulo, é isso aí. Com muita honra, com muito orgulho, com muita alegria. Você sabe que perguntaram uma vez para Billy Graham, um grande pregador aqui nos Estados Unidos. Billy Graham, ele pregou para mais de 250 milhões de pessoas em mais de 150 países. E Billy Graham aconselhou mais de 150 presidentes americanos. Aliás, tem um lugar lindo para você conhecer quando você estiver aqui nos Estados Unidos, você que já é daqui conhecer e quem vier para cá visitar conhecer, que é em Charlotte, na Carolina do Norte, que é o Billy Graham Library, que é a biblioteca do Billy Graham, que fala da história dele, né? Mas eu estou falando de Billy Graham porque uma vez perguntaram para Billy Graham, olha Billy Graham, você é um homem que anda muito com presidentes, né, com políticos, você não tem um desejo de ser presidente um dia? Billy Graham disse, por que você quer me reduzir de cargo? Pois é, porque ele entendia que ser um pastor é algo muito mais importante que ser presidente dos Estados Unidos. Ser pastor, você trabalha com um reino da eternidade, que é o reino de Deus. É um reino que não tem fim, é um reino que reina aqui e na eternidade. Então, fazer parte desse reino é fazer parte da eternidade. Isso é muito legal. Num certo momento eu vou falar sobre isso. Que o reino, né? O reino, ele é algo à parte. O reino são pessoas que fazem parte desse reino. Para isso tem que ter uma conduta, um hábito, uma fé específica. A gente vai falar um dia sobre isso aqui, tá bom? Quero agradecer imensamente a toda a audiência que está aqui, a todos vocês que me acompanham, né? Às segundas-feiras, no Ideal Way, nós temos o dia que a gente fala sobre a vida profissional. O Ideal Way, como você sabe, é uma igreja-escola que trabalha 7 áreas da vida. Pessoal, profissional, familiar, social, financeiro, cultural e espiritual. A gente acredita que o equilíbrio na vida a felicidade da vida está em equilibrar essas 7 áreas. Tá bom? Você está preparado? Então vamos começar a falar sobre os segredos da sabedoria de Salomão. E olha aqui, ó. A sabedoria de Salomão nos negócios. Então, você sabe que hoje, né, o homem mais rico do mundo é o Jeff Bezos, que tem 113 bilhões de dólares, né? Patrimônio de Jeff Bezos. Caiu um pouquinho em função da crise que nós tivemos aí. Para você ter uma ideia, os valores de Salomão, o patrimônio de Salomão em valores atualizados seria 2,2 trilhões de dólares, ou seja, praticamente 20 vezes o valor do homem mais rico da atualidade. Como pode o rei Salomão ter essa riqueza? Como ele conseguiu isso, né? O rei Salomão ele viveu muito tempo atrás, praticamente 3.000 anos atrás. Ele é de 970 a.C. E o que Salomão fez? O que ele tinha de tão especial para conseguir ser alguém tão sábio, onde pessoas do mundo inteiro mandavam emissários para poder ouvir o que Salomão tinha a dizer? Reis do mundo inteiro mandavam emissários. Inclusive, um dos reis, né, que mandou esse emissário foi a rainha de Sabá. Mandou um emissário lá, ouviu o que o rei tinha a dizer. E depois, quando ela foi visitar o rei pessoalmente, ela disse que aquilo que ela ouviu falar do rei não era nada perto daquilo, tudo que ela viu presencialmente. O rei Salomão realmente era de uma sabedoria incrível. E como que começa a história do rei Salomão? O rei Salomão é filho do rei Davi, né? O rei Salomão é o 3º rei de Israel. Ele é filho de Davi. E
O rei Salomão, ele cresceu com o pai dele, o rei Davi, um grande filósofo, um grande guerreiro, né? Um homem que a Bíblia diz que era o segundo coração de Deus, dado a intimidade que ele tinha com Deus, o rei Davi. E Salomão, eu imagino que cresceu vendo o pai dele, a trajetória do pai. O pai cometeu erros, assim como Salomão cometeu. Mas o pai dele tinha um coração contrito, é alguém com uma relação muito boa com Deus. E Salomão acompanhou isso. Salomão veio de uma casa onde teve problemas também, teve problemas difíceis na casa dele. Houve estupro de irmãos na casa dele, foi meio pesado o clima onde Salomão viveu. E Salomão herdou o treino de Israel. Para se ter uma ideia, era para ser o irmão dele, mas o irmão dele tinha um problema de comportamento, um desvio de comportamento, tentou dar um golpe de estado nele, o irmão de Salomão, né? E Salomão, em meio a essa situação toda, assumiu o reinado de Israel. E Salomão pediu a Deus num sonho que desse a ele sabedoria para governar o povo. E Salomão não pediu riquezas e honras e nem que os seus inimigos fossem destruídos. E Deus, por esse pedido que ele fez, de pedir sabedoria, olha que interessante, pediu sabedoria a Deus para governar o povo, ele não pediu alguma coisa para fim próprio. Isso é uma grande chave para você entender que se você quer um grande resultado na vida, e aí eu extrapolo isso para você, peça sempre alguma coisa para que você possa contribuir com o outro, não para você com fins próprios, né? Então Salomão pediu isso a Deus e Deus concedeu a eles mais sabedoria do que qualquer outro homem que já viveu e que viverá na terra. Com exceção do Senhor Jesus Cristo, o rei Salomão foi o homem que mais sabe que viveu e viverá, uma sabedoria sem igual. E também concedeu riquezas e honras a Salomão, por conta desse pedido que Salomão fez a ele. E aí tem algumas histórias emblemáticas da Bíblia, você pode acompanhar, pesquisar na internet, a história das duas mulheres que alegavam a maternidade de uma criança. Pesquisa na Bíblia, depois você vai ver a sabedoria de Salomão na solução dessa história. Gosto muito de Salomão, ele tem livros espetaculares, né? O livro de Provérbios é muita sabedoria, o livro de Eclesiastes, que é o Pensador, também é um livro extraordinário. Cantares de Salomão fala das relações do casal. Então é um grande escritor bíblico, é alguém que realmente inspirou gerações e tem um ensinamento muito importante. Ele teve também os seus erros que ele cometeu, mas o interessante é que no final da vida, no final de Eclesiastes, ele diz que de tudo que ele viveu, ele chegou à conclusão. Porque ele escreveu Provérbios quando ele era jovem. E aí Eclesiastes ele escreveu no fim da vida. E a conclusão que ele chegou é a seguinte: de tudo que ele viveu e viu, né? A coisa mais importante é temer o Senhor e obedecer os seus mandamentos. Porque foi para isso que nós fomos feitos. E ele adverte também uma coisa curiosa. Ele adverte para ler demais. Ele diz que ler demais cansa a mente. Pois é, acho que ele quis se referir nessa passagem a não se saturar, né? Porque tudo com equilíbrio é adequado, mas saturar-se demais isso não é adequado. Aliás, eu acho que ler livro é bom, mas só fazer isso ou focar muito nisso desbalanceia, fica uma pessoa muito teórica, né? É preciso ler e aplicar, testar, é sempre isso, né? Tá bom? Então nós vamos falar hoje nessa apresentação sobre os segredos da sabedoria de Salomão no negócio, né? Vou falar aqui em duas etapas. Uma primeira etapa, eu vou apresentar para você de uma maneira macro, né? Vou apresentar para você alguns pontos importantes da sabedoria de Salomão, são basicamente 7 pontos importantes que eu vou passar para você, e dentro de um desses pontos, eu vou desdobrar esse um desses pontos em outros 10 pontos importantes, tá bom? Para ficar bem didático aqui, para ficar claro. Esses 7 pontos que eu vou falar para você é uma visão geral da sabedoria de Salomão, como é que ele conduzia tudo isso daí. E num ponto específico, que eu vou falar de comportamento, vou falar de discernimento, aí eu vou desdobrar um pouco mais operacional essa linguagem, para a gente entender uma linguagem do dia a dia, como é que eram esses comportamentos, tá bom? Então vamos começar aqui. Primeira coisa importante sobre o rei Salomão. Bom, primeiro vamos falar sobre sabedoria, né? Quando se fala rei Salomão e sabedoria, o que é sabedoria, na verdade? Sabedoria é enxergar as coisas com os olhos de Deus. Pois é como se o Senhor emprestasse os olhos dele para você enxergar. Isso é a sabedoria que vem dos céus. Por isso que sabedoria, só consegue ter sabedoria quem pede ao Senhor os seus olhos para enxergar. Se você não enxerga as coisas com os olhos de Deus, você não tem sabedoria. E como que você enxerga com os olhos de Deus? Pegando a palavra dele e obedecendo. Se você pegar no dicionário o que é sabedoria, sabedoria é a junção de conhecimento com experiência. Sabedoria é acumular uma série de informações sobre determinado assunto.
Sabedoria tem alguns dicionários têm a conotação que sabedoria é a capacidade de discernir entre coisas e pessoas, mas na Bíblia, sabedoria é você enxergar as coisas com os olhos de Deus. E Salomão disse aqui que sabedoria vale mais do que prata e do que ouro. Dê tudo que você tem para conquistar a sabedoria. Então vamos falar aqui dos 7 pontos importantes, tá? 7 pontos macro importantes da sabedoria de Salomão que fez deles fazer o que fez. Primeira coisa, visão, ok? Visão. Visão é uma coisa muito importante. Não tem escolas que ensinam a ter visão. Pode ensinar criatividade, pode ensinar conhecimentos, mas visão não. Visão é uma coisa que você tem que buscar no Senhor. É isso aí. Agora, quando eu falo uma visão daquilo que é ideal para a sua vida. Tem pessoas que constroem grandes prédios, constroem grandes empreendimentos. Tudo bem, ok, tá certo. Mas Salomão, ele tinha visão de buscar em Deus aquilo que Deus queria para a vida dele. Então, quando Salomão construiu o Templo de Salomão, né? Um projeto que demorou 7 anos. 7 anos. Salomão tinha projetos de longo prazo, 7 anos para construir o Templo de Salomão. Salomão buscou em Deus o propósito dele aqui na terra. Então ele teve muita assertividade, muitas coisas, né? Então Salomão, primeira coisa é visão. Por que visão? Quando você tem Deus guiando a tua vida, Deus sabe o que é melhor para você, né? E você pode ver lá em Romanos 8:28, diz lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que seguem segundo o seu propósito. Então, se você procura compreender o propósito de Deus na sua vida e você vai em frente, o que acontece? Essa visão de Deus na tua vida te protege, te direciona. Então, a primeira coisa que Salomão tinha visão. Salomão reinou e foi em período de paz no reinado dele. Salomão era articulado, era um grande político, estadista e estrategista. Enquanto o pai dele teve guerras constantemente, o reinado de Salomão teve paz. Né? Ele era um grande diplomata, era um grande homem de relacionamento. Né? Então, Salomão, primeira coisa, visão, desenvolver a visão. A visão é vital, especialmente no mundo hoje, né? Eu sempre costumo usar essa expressão, que é um mundo complexo, incerto, veloz, dinâmico, onde as coisas mudam rapidamente. Você ter uma visão muito clara de futuro, isso é muito importante, porque a visão permite você não perder foco com as coisas pequenas do dia a dia. Ter visão de vida, né? Aliás, o Franklin Covey, né, um grande pessoa que não está entre nós, né, ele tem um vídeo, né, falando sobre legado, né, para você se imaginar no dia da tua partida, né, como é que seria, o que você gostaria que as pessoas falassem de você. Pois é, a visão é exatamente aquilo que você quer construir na vida, o legado que você quer deixar e o que você quer construir para o Senhor, no reino dos céus. Então, Salomão tinha visão. Segunda coisa, e o que isso aplica no mundo dos negócios? Você tem que ter visão, você tem que fazer projetos para 5, 10, 20 anos, tem que ter visão. Eu costumo dizer o seguinte, né? As pessoas, o mendigo, ele, por exemplo, a perspectiva dele é no que ele vai comer naquela hora, porque ele está com fome, ele não tem uma perspectiva maior. A maioria das pessoas que trabalham braçais, elas trabalham para receber por hora ou por dia, tá certo? E está tudo certo, não há nenhum problema. Algumas outras trabalham para receber por semana, né? A maioria da população trabalha pelo salário mensal, para receber por mês. Já os milionários fazem planos de 1, 2, 3, 5 anos. Os bilionários fazem planos para 10, 20 anos. Então tem que ter visão. O que fez Salomão ser o homem mais rico que já existiu é a visão de longo prazo. Ele tinha um sistema de gestão extraordinário, onde cada província dele trazia mantimentos para o mês do ano. Ele sabia escolher bem os seus assessores, né? Então, primeira coisa, a visão. Então, todo líder tem que ter visão, ok? Segunda coisa que Salomão tinha, muito bom, senso de direção e conselhos práticos. Salomão tinha um senso de direção incrível. Ele sabia exatamente o que fazer, né? Ele tinha direcionamento, ele tinha muita sabedoria e tinha muitos conselhos e orientações práticas para as pessoas. E aí, nesse item 2 aqui, eu vou abrir, depois eu vou abrir um pouco mais sobre esses conselhos práticos. Aqui eu tenho 12 conselhos para te dar, extremamente práticos, de Salomão, para você ter uma vida, uma alavancagem muito interessante na sua carreira, na sua vida e no seu negócio, tá bom? Terceira coisa que Salomão tinha muito, ele ensina muito nos conselhos dele. Ele tinha gestão das emoções, inteligência emocional. É isso aí, é uma das coisas mais importantes para um líder hoje, a inteligência emocional.
para lidar com as situações do dia a dia. Tem dias que são um pouco mais difíceis, dias que são um pouco mais fáceis, mas nós precisamos ter sabedoria, gestão das emoções para lidar com essas questões todas e não nos desgastarmos, ou desgastarmos o mínimo possível. Porque existem situações, imprevistos, dificuldades, as pessoas têm as suas características próprias e nós temos que ter sabedoria para lidar com cada pessoa e extrair o que é melhor, né? Esse mundo é muito... Lidar com pessoas, você que é líder, você sabe, não é fácil no dia de hoje. Então Salomão ensina muito isso, ele tinha muita sabedoria, ele tinha muita gestão das suas emoções, ele controlava isso. Outra coisa importante, proteção, desviar-se do mal. Salomão tem vários ensinamentos que ele explica, né, sobre tudo que fizer, né, faça correto, direito, porque aquilo que é direito é uma construção que vai para frente. Aquilo que é direito, aquilo tem condição de ter estrutura para crescer. Salomão falou isso e Jesus depois falou mais para frente, né? 1000 anos depois, Jesus disse para fincar a casa sobre a rocha. A rocha é o quê? É a verdade. Então Salomão tinha essa verdade muito clara lá atrás. Salomão disse, peça para Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Salomão tinha consciência da importância de Deus referendar. E Salomão é um manifesto à justiça. Se você ler o livro de Provérbios 1 ao 31, é um manifesto à justiça, a fazer o que é direito, tá certo? E isso te dá proteção. Se você quer proteção na sua vida, faça o que é direito, porque você estará bem com Deus e com os homens. Faça o que é direito, né? Tá certo? Aliás, teve uma frase muito interessante dita por um juiz que eu gostei muito, que eu quero repetir aqui para você, que eu gostei muito dessa frase. Ele diz que a verdade existe, mas a mentira é fabricada. A verdade existe, mas a mentira é fabricada. Portanto, trabalhemos com a verdade sempre. A verdade protege você de qualquer situação difícil da vida. Isso parece básico, mas no mundo com problemas éticos, né? Problemas de corrupção e toda sorte de problemas, muitas vezes parece que falar a verdade é uma qualidade, quando na verdade deveria ser uma obrigação de todas as pessoas, né? Todas indistintamente. E você que é líder nem se fala, né? A própria Bíblia diz em Provérbios que um bom nome vale mais do que prata e do que ouro. É isso aí, o seu nome, a sua palavra vale mais do que prata e do que ouro. Eu particularmente já tive momentos de prejuízo na minha vida em algumas situações, mas honrei a minha palavra, porque a minha palavra garante relações sólidas e duradouras. Então eu proponho isso para você também, tá? Refletir muito sobre a palavra. Falou que vai fazer? Faça, né? Quantas vezes eu me deparei com pessoas que disseram que ia fazer isso, aquilo outro, e acabou não fazendo nada. Quer dizer, mal elas identificam que aquilo corrói por dentro. Porque uma pessoa que diz que vai fazer e não faz, que vai entregar, não entrega, que vai produzir, não produz, ela acaba destruindo aquilo que ela tem de mais importante, que é a sua palavra. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá. Convicção que se transforma em certeza e que se transforma em fé. Salomão tinha muita convicção das coisas. Convicção daquilo que realmente era correto, da existência de um Criador e que ele estava no controle de todas as coisas e que as coisas deveriam ser feitas corretamente para ter resultado. Então essa fé que ele tinha dava para ele uma consistência muito grande na sua atuação. Essa fé de Salomão. Depois, tinha um conceito absoluto e claro sobre sucesso. Salomão diz claramente aqui nas suas cartas, ele tinha um conceito muito claro, que sucesso está ligado a equilíbrio, que a gente vai falar no finalzinho aqui da nossa apresentação. Equilíbrio nas áreas da vida. E por fim, o 7º item, Salomão tinha um conceito muito claro também, passava às pessoas da eternidade com Deus. Ele entendia isso claramente, que as pessoas que têm um bom proceder, as pessoas que colocam Deus em primeiro lugar terão uma eternidade com Ele. Então, isso pode parecer religioso demais para você que está me assistindo, eu falando aqui sobre negócios. Amigo, negócio é uma parte da vida e os negócios, eles devem ser abençoados. Nada substitui a bênção de Deus. Você sabe o que é a bênção de Deus? A bênção de Deus é o ok, segue em frente. Nada substitui isso. Dinheiro não substitui a bênção de Deus, esforço não substitui, inteligência não substitui, dedicação não substitui. Se você não tiver a bênção de Deus, você não vai conseguir ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida e ser feliz. O seu coração vai estar faltando alguma coisa, a tua alma. Então eu estou te dando essa dica. Isso aqui é muito mais que negócio, abrange negócios também, mas isso aqui é vida em abundância, é ser mais que vencedor.
Esse livro sagrado, Bíblia, diz que aqui nós podemos ser mais que vencedores. Porque o vencedor venceu uma competição, venceu uma atividade, mais que vencedora, porque tem muito mais para você do que apenas vencer essa vida. O mais que diz aqui é eternidade, o mais é contemplar coisas maravilhosas com o Senhor, tá bom? Então eu falei para você de 7 itens macro aqui sobre a sabedoria de Salomão, o que ela proporciona para resultados e felicidade. Mas eu falei para você que visão, depois falei senso de direção, falei também sobre equilíbrio emocional, proteção, convicção, conceito absoluto de sucesso, o conceito de sucesso, e por fim, eu falei com você também sobre eternidade com Deus. Mas eu quero pegar o segundo item que eu falei aqui de senso de direção e discernimento, eu quero te dar alguns conselhos práticos. Agora sim eu quero vir com algumas coisas muito práticas do dia a dia que você pode mudar na tua vida, ajudar você na sua vida, que Salomão nos ensina, tá bom? Eu vou falar aqui o texto, eu vou ler o texto para você e vou explicar. Primeiro conselho prático de Salomão: o momento perfeito não existe. Faça agora. Não tem momento perfeito. Você tem que botar para fazer, arregaçar as mangas e fazer. E onde que você lê isso? A gente lê isso em Eclesiastes 11, capítulo 4 ou 5. Eu vou ler para você. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, não espere para amanhã para colocar um projeto de pé, para tomar uma decisão na sua vida. Segue em frente, né? Não existe momento perfeito, existe agora. Amanhã você não tem garantias de amanhã. Então, não procrastine. Sabe aquele curso que era para você começar a fazer? Aquela mudança na empresa que você tinha que fazer? Aquela decisão para tomar? Toma a decisão agora. Depois é nunca. Depois é depois. O agora é necessário mudar. Você tem o domínio sobre o momento presente. O passado passou, né? Já foi, é passado, é história, e o momento futuro você não tem controle. Então, tome decisão agora, faça agora, tá bom? Aí a Rose vai me sinalizando aqui do tempo. Segundo, né? A preguiça causa fome e pobreza, né? A preguiça causa fome e pobreza. E aí eu quero ler para você a passagem de Provérbios 10, 4 aqui, que é o seguinte: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe causam riqueza. Na verdade é o seguinte, o que é a diligência? O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa cuidadosa, dedicada, primorosa, zelosa. Então, e o que é o preguiçoso? É aquela pessoa que não se mexe, não movimenta. Ó céus, ó terra. Esse tipo de perfil está destinado a ter muita dificuldade, né? Está destinado a ter muito problema. Então, meu amigo, vou dar uma dica para você. A preguiça é uma coisa terrível, é uma coisa complicada. Nós temos que botar para fazer, nos mexermos, né? Por quê? Porque o irmão, sabe o que está reservado para as pessoas preguiçosas? A pobreza e a vergonha. E sabe o que está preparado para as pessoas dedicadas? Riquezas e honras, né? Então, o que acontece? As pessoas devem ser dedicadas. A preguiça é um grande problema, é um segundo conselho prático, né? Ou seja, quando você vê dificuldade em muitos lugares, né? Muitas vezes eu muitas vezes fiquei um pouco consternado quando vi uma pessoa sofrendo com dificuldade, mas muitas vezes tem que analisar, porque às vezes aquilo é falta de um comportamento. Às vezes a pessoa está um pouco acomodada assim, a coisa foi degradando até chegar naquela situação. Pode ser que não, mas muitas vezes acontece isso. Então, por quê? Porque as pessoas têm que se mexer e ir para a luta, né? Tem aquele ditado popular, eu acredito que a vida é dura para quem é mole, tem que ir para frente. Então, vamos lá. Terceiro ensinamento prático e importante. A diligência gera prosperidade, né? Diligência gera prosperidade. E o que é uma pessoa diligente? É uma pessoa assim rápida, cuidadosa, atenciosa, né? É uma pessoa que realmente faz as coisas com excelência. A própria Bíblia diz também que uma pessoa excelente, né? Todo aquele que faz bem o seu trabalho deve estar na companhia de reis. Está em Provérbios. Todas as pessoas, todos os reis, os líderes, os presidentes de companhia, eles querem as melhores pessoas do seu lado, as pessoas mais diligentes. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, seja uma pessoa diligente, cuidadosa, tá bom? Quarto item importante, né? Quarto item importante dos comportamentos do dia a dia. Todo trabalho duro traz proveito. Tem que trabalhar duro mesmo, sabe? Trabalhar bastante. Enquanto muitos estão comendo batata frita com chopp, você está estudando, está trabalhando, está desenvolvendo, né?
Sempre haverá coisas para fazer. Então, sempre haverá proveito no trabalho duro. Todo trabalho duro, toda pessoa esforçada, ela realmente tem resultado. Diz aqui a Bíblia, ó, em Provérbios 14, 23, todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva pobreza. Todo trabalho duro traz proveito, mas só falar leva pobreza. Você sabe que tem muita gente que realmente eu vejo de oportunidades de trabalho que as pessoas trazem para as outras e as pessoas ficam empolgadas e querem e tal, mas aí quando começa a fazer o trabalho, pronto, não desenvolve. Ou seja, só da boca para fora, né? Diz aqui, claro, ó, todo trabalho duro traz proveito, mas só o falar leva pobreza, né? Então não adianta falar, precisa realmente ter o trabalho duro, acordar cedo, fazer as atividades com diligência, com excelência para poder evoluir, para poder crescer. Isso faz parte. Olha, quando a gente fala riqueza, as pessoas olham só a riqueza. Riqueza é o gol do futebol. Riqueza é apenas aquilo que é visível. Mas o que é invisível, né? Eu gosto muito daquelas 3 etapas, né? Que é o verbo to be, to do e to have. Primeiro seja, depois faça, depois tenha, né? Então o ter dinheiro é apenas a ponta do iceberg. Mas para ter a grana, para ter o resultado, tem muita coisa que não se vê. E o trabalho duro, por exemplo, a dedicação, a preparação, é algo que muitos não veem, não é verdade? Vamos lá. Quinta dica do dia a dia, quinta dica de comportamento do dia a dia. Só o trabalho duro não basta. O trabalho duro é importante, mas você tem que ter um trabalho inteligente para o sucesso. E aí a gente pode ler Eclesiastes 10:10, que diz o seguinte: se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força e agir com sabedoria assegura o sucesso. Ou seja, trabalhar de maneira inteligente. O que é trabalhar de maneira inteligente? É você utilizar, por exemplo, aqui no exemplo, ele diz que o machado que não está afiado não corta a árvore. Pois é, o que eu diria para você que é trabalhar de maneira inteligente? É ouvir conselhos, orientações. Existe um provérbio que diz que na multidão de conselhos há sucesso. E no individualismo há insucesso. É preciso se aconselhar com sábios, com entendidos, para poder se desenvolver e fazer as coisas de maneira mais inteligente. Quantas vezes você já não sofreu na vida por falta de conhecimento? E trabalhar de maneira inteligente é se atualizar das melhores maneiras de fazer alguma coisa e executar. Tá certo? Esse é o trabalho inteligente. Muito bom. Vamos lá para a 6ª dica de Salomão, uma mega dica, que todo mundo deveria aplicar essa dica. Essa dica é importantíssima. Eu gosto muito de falar sobre isso. Está em Eclesiastes 1:8. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe que as mãos fiquem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Que esta ou aquela produzirá e se as duas serão igualmente boas. Sabe o que quer dizer isso? Em outras versões da Bíblia, em Eclesiastes 11:6, ele fala para você desenvolver múltiplas fontes de renda. É isso aí, múltiplas fontes de renda. Eu tenho aqui a versão na nova linguagem de hoje, ó, Eclesiastes 11:6. Eu vou ler para você aqui na nova linguagem de hoje. Olha que interessante isso aqui. Por que as pessoas têm que desenvolver múltiplas fontes de renda? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você veja, nós estamos aqui na onda do coronavírus, né? Estou separando aqui para você. E muitos negócios aqui, eles tiveram problemas. Olha aqui, ó. Na NTLH, nova versão na linguagem de hoje. Olha, Eclesiastes 11:1. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo amanhã. Tá certo? Então, isso é muito legal. Por quê? Porque a gente precisa ter essa consciência muito clara, né? Nós temos que ter várias fontes de renda. Então, você que trabalha numa empresa, por exemplo, desenvolve uma segunda fonte de renda. Você pode trabalhar com vários tipos de sistemas. Você pode trabalhar com venda direta, com marketing multinível, você pode ter uma outra atividade adicional, né? Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou falando de Orlando, da Flórida, é muito comum, por exemplo, as pessoas desenvolverem uma segunda fonte de renda. Porque aqui a aposentadoria, o Social Security, paga muito pouco, né? E para os americanos, nativos aqui, que já estão há muito tempo. Tanto é que muitos americanos saem daqui, na idade avançada, e vão para países perto, né? Daqui para viver por lá, porque realmente o custo de vida é alto para as pessoas que vivem aqui, né? No Brasil não é diferente. Você imagina a pessoa viver do INSS. Então é fundamental
a gente ter 2 ou mais fontes de renda. Eu recomendo isso para você. Dizem que quem tem um não tem nenhum, não é verdade? Salomão já falava isso há 3.000 anos atrás. É isso aí. 7ª dica prática. Tenha motivos extremamente fortes. Está lá em Provérbios 16, 26. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, mas a fome o impulsiona. Olha que interessante. As pessoas, sabe, elas são... Por isso que eu gosto de contratar perfis PSDI, né? PSDI. Ô, Paulo, mas o que é a sigla PSDI? É Poor, Desire to be Rich, Integrity, né? Por quê? Smart, né? PSDI. Poor, Smart, Desire to be Rich, Integrity. Que é uma pessoa pobre, simples, que tem muita vontade de ficar rico, né? Pobre, esperto, com muita vontade de ficar rico e que tem integridade. É isso aí, ó. Poor, né? Pobre. S de smart, esperto. Desire to be rich, que tem muita vontade de ficar rico. E de integrity, que tem integridade, que é correto, né? E quando eu falo pobre, gente, eu estou dizendo o seguinte, uma pessoa que tem ambição positiva de crescer na vida. Não é verdade? Por quê? Eu falo PSDI porque eu já tive a oportunidade de contratar muitas pessoas que não precisavam trabalhar. É terrível. Por quê? Porque às vezes se o pai deu uma educação de filhinho, de papai, na primeira pressão ele espana, ele não fica na companhia. Não está acostumado a ter pressão, nem precisou ter, entendeu? Então, é muito interessante que a gente contrate pessoas que realmente precisem trabalhar, que estão a fim de produzir, que estão a fim de desenvolver. E às vezes não é por causa da grana, é porque a pessoa tem um propósito mesmo. Eu trabalho com pessoas que têm condições e poderia se aposentar, mas a pessoa gosta de trabalhar, gosta de agregar, gosta de contribuir. Então essas pessoas aí são ótimas. Então trabalhe com pessoas que tenham nobres motivos. É uma 7ª dica extremamente importante aqui para você trabalhar com pessoas aí, tá bom? 8ª dica. Não desvie do seu propósito, não se desviar do seu propósito. Diz aqui em Provérbios 28, 19. Diz o seguinte: quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Ou seja, coloca o foco, meu amigo. Se você está num projeto, cai de cabeça. Não desvia do seu propósito por nada. O sucesso é feito de pessoas que não se desviam do seu propósito. E Salomão não se desviava do seu propósito aqui em Provérbios, que ele era uma pessoa que baixava a cabeça e trabalhava. Eu, para você ter uma ideia, até muito tempo atrás, eu nem estava aí com mídias sociais. Eu mudei a minha cabeça quando o Bolsonaro ganhou a eleição, né? Quando eu vi que ele, com tempo mínimo de televisão, mas com um trabalho forte em mídias sociais, veio para a mídia. E eu estou surpreso de contar com tantas pessoas especiais como você me prestigiando aqui, acompanhando a nossa live aqui ao vivo, né? Transmitida para várias partes do mundo. Quer dizer, para todo mundo, para quem quiser assistir. Então, eu sempre não desviar do propósito, era a minha cabeça. E aqui eu continuo no mesmo propósito com você, o mesmo que eu sempre tive, que é o quê? De distribuir boas novas, de ser alguém que ajuda você a melhorar a tua vida, teu trabalho, só que agora digitalmente. Mas o que eu quero dizer para você é não desviar do propósito. Tem pessoas que desviam do propósito. Eu tenho um amigo muito inteligente que a cada vez que eu vejo esse amigo, ele tem um projeto novo. E a cada dificuldade que ele tem, ele desiste e vai para outro. Esse aí é muito difícil ter resultado na vida. É como uma árvore que você planta em vários lugares e não finca raiz. Não dá tempo de fincar raiz, tá bom? Então não desvia do propósito. Segue firme na direção dos projetos. Dica 9, tá? Do dia a dia, de ações do dia a dia. Evite dívidas. Olha que interessante que Salomão fala sobre dívidas. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Você sabe qual é o produto predileto do pobre? É triste isso. O produto predileto do pobre é crédito. E você sabe qual é o produto predileto do rico? Dá crédito para o pobre. Pois é, porque muitas vezes, quando eu falo pobre, é a pessoa que está faltando uma amplitude de conhecimento do que é o dinheiro. O dinheiro não é apenas o dinheiro, é o tempo que você trabalhou para ganhar aquele dinheiro. E se você se lidar bem com o dinheiro, se você souber tratar o dinheiro, você pode ter a sua abastança, a sua independência financeira, para você utilizar o seu tempo da sua melhor maneira. Então é muito importante. Aqui, a pessoa que toma dinheiro emprestado, ou que é fiador de um outro, ele se torna devedor e tem que trabalhar para poder pagar aquilo. Por isso que você ter uma vida econômica controlada e evitar as dívidas, você está mais livre para fazer, por exemplo, um projeto de empreendedorismo, para você
ter atividades diversas. Então, a dívida aprisiona você com aquela coisa a pagar. Então, é importante evitar isso, né? Aliás, no livro Pai Rico, Pai Pobre, tem uma coisa interessante que o filho do rico, né? O rapaz, ele tem um pai rico e um pai pobre. O pai pobre, ele acha que tem que parcelar para pagar as coisas. O pai rico não, ele diz o seguinte, guarda dinheiro, aí vai lá e compra à vista e paga com desconto, pede desconto para você ter resultado nisso, tá bom? Então vamos lá, evitar dívidas. Item 10, diversificar os investimentos. É isso aí. Eclesiastes 11, 1 e 2. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias tomará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá acontecer sobre a terra. Olha o que é interessante, diversificar investimento. Claro, você tem que ter um portfólio de investimentos. Eu, por exemplo, no meu portfólio, eu tenho só ações da Bolsa. Eu não tenho outro tipo de investimento. Não tenho. Eu não trabalho com tesouro direto, não trabalho com fundo multimercado, não trabalho com trader, por exemplo, comprar e vender a curto prazo. Eu não faço isso. Eu não trabalho com vários tipos de investimento, fundos imobiliários. Não trabalho. Por quê? Porque eu acredito muito em bolsa, porque a minha visão de bolsa é que quando eu compro ação de uma empresa, eu sou sócio daquela empresa. E você não compra uma padaria, por exemplo, para você, no segundo, terceiro mês que a padaria está ruim o movimento, você vende. Não, é buy and hold, que é comprar e esperar. E com isso eu tenho um excelente resultado em bolsa. Mesmo agora em situação de baixa de bolsa, e se eu contabilizar os resultados que eu tive aqui, estão extraordinários. Por quê? Eu raramente vendo uma ação. Raramente. Eu só compro. E ações boas que pagam bons dividendos. Né? Eu gosto de dizer aqui, acima de 6% de yield por ano. Aí é bom. E que já paga dividendo há anos, né? Não é que começou a pagar agora. Então tem alguns segmentos muito bons. Tem um vídeo aqui que você vai encontrar que eu falo sobre investimentos, tá bom? E por que eu não gosto de fundos? Porque tem taxa de administração, tem taxa de performance, quer dizer, tem um gestor ali. E quando você compra ação, você é direto com a empresa, não tem intermediários, né? E você pode diversificar a sua carteira, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, aí os bancos estão muito descontados. É muito bom comprar banco agora, extremamente descontado, né? E outras companhias boas para você comprar, companhia de energia elétrica, companhias que têm renda recorrente, né? Que todo mês há uma mensalidade a ser paga. Água, energia elétrica, são boas companhias, tá bom? Então é importantíssimo diversificar o investimento. Invisto também no mercado imobiliário, isso eu gosto, né? Especialmente aqui nos Estados Unidos, que tem uma valorização muito grande, tá bom? Então é muito importante você diversificar os seus investimentos aí. Outra dica importante, tá? Eu já falei sobre isso. É melhor ter sabedoria do que prata e do que ouro. É melhor ter entendimento do que todas as coisas. Está lá em Provérbios 18, 18. Por que isso é importante? A sabedoria é que abre as portas para todas as coisas. A sabedoria, como eu disse lá no início, é você enxergar com os olhos de Deus as coisas. Sabedoria é você compreender aquilo, é você enxergar através das coisas. Porque Deus enxerga através das coisas. Uma outra dica importante que eu quero dar para você é sobre olha, essa dica eu acho que fez muita diferença na minha vida e você pode aplicar para você, é o seguinte: você já observou alguém que é muito habilidoso no seu trabalho? Essa pessoa será promovido e terá a companhia de reis. Isso é muito legal. Quando eu li isso aqui, eu pensei, puxa vida, eu tenho que me cercar das melhores pessoas que eu posso pagar. Isso é muito legal. É um conselho que Salomão já deu lá 3.000 anos atrás e você pode aplicar também. Contrate as melhores pessoas que você pode pagar. Tá bom? Então eu quero revisar com você aqui os 7 conselhos macros que eu dei, ok? E 7 detalhes do dia a dia desses conselhos. Então vamos lá. E depois eu quero fazer as considerações finais com você aqui. Tudo bem? Então quais são os 7 conselhos macros que eu dei para você aqui, ó? Primeiro conselho. Salomão tinha visão, uma visão que foi dada por Deus para ele, para construir o templo com todas as medidas. Era uma grande missão. A missão de Salomão era construir o templo e a missão de Salomão era conduzir o povo da maneira correta. E ele cumpriu essa missão. Ele fez isso. Teve erros no meio do caminho, mas depois ele se ajustou. Segunda coisa, né, para ter a sabedoria de Salomão. Segunda coisa é ampliar. A sabedoria de Salomão dá senso de direção. Direção e discernimento, é isso aí. Salomão, primeiro, visão de Deus. Segundo,
discernimento. E aí, quando falou discernimento, eu coloquei para você 10 itens de discernimento que você buscar a sabedoria de Deus dá para você. Primeira coisa, não tem momento perfeito, sempre é momento para fazer as coisas. Segunda coisa, preguiça deixa muitas pessoas com dificuldade, mas a pessoa esforçada vai adiante. Terceira coisa, diligência gera prosperidade, uma pessoa caprichosa, detalhada, né, detalhista. 4, todo trabalho duro dá resultado, todo trabalho duro tem proveito. 5, só o trabalho duro não basta, tem que trabalhar de maneira inteligente, isso sim gera resultado. 6, ter várias fontes de renda, você tem que, eu dei o exemplo lá do multinível, outras atividades que você possa fazer, uma consultoria, outra coisa. 7, tenha motivos extremamente fortes. Lembra que eu falei do PSDI? Contratar uma pessoa que seja simples, pobre, esperta, com muita vontade de ganhar grana e que tenha integridade. É isso aí. Contrate pessoas que tenham motivos. Ou contratar alguém realmente idealista, que esteja a fim de agregar e de entregar. Tá certo? Número 8. Não desviar do seu propósito. Seguir firme no seu propósito. Não adianta mudar de desafio porque está mais difícil, teve alguma dificuldade. Não, tem que seguir em frente. Lembra daquele meu amigo que começa uma coisa para, começa outra para e nunca constrói nada? Pois é. Item 9, diversificar os investimentos. Eu falei para você, eu invisto em ações na bolsa, né? Em buy and hold, bons papéis que pagam bons dividendos. Tem um pouco também de turnaround, empresas que estão numa situação difícil, mas vai dar virada. Mas isso é só 5% do investimento. 90% do investimento, 85% a 90% são empresas sólidas, perenes. E que eu sei que daqui 20, 30 anos elas vão existir, ok? E depois, algumas dicas adicionais que eu passei para você sobre nunca parar de aprender, nunca parar de aprender. A Bíblia diz que os olhos nunca cansam de ver e os ouvidos nunca cansam de ouvir. Então aprender é uma coisa que todas as pessoas devem querer fazer sempre. Então essas são 11 dicas práticas aqui dentro desse item 2 que eu falei para você aqui, que é senso de direção e discernimento para o dia a dia. Pois é, então a gente amplia a nossa visão, a gente tem senso de direção e diária, que são alguns desses conselhos que eu falei para você. O item 3, a gente passa a ter equilíbrio emocional, ou seja, equilíbrio emocional para lidar nesse mundo tão difícil, né? Nós falamos aqui que psicologia é a base para conseguir ter o melhor das pessoas. 4, proteção, né? Não há condenação para quem faz o que é direito, né? A proteção é de você. Quando você está bem com Deus, quando você está bem com os homens, você está protegido. Fazer o que é direito dá proteção. Item 5, convicção, certeza e fé. Gente, eu sempre falo aqui, esse mundo é muito curto, aqui a gente vive o provisório. Vamos colocar o nosso foco no definitivo também. O provisório é muito rápido. O definitivo é onde nós temos que fixar nossas mentes e corações. Tá bom? O número 6, conceito claro e absoluto do que é sucesso. Muitos acham que sucesso é ostentação, é ficar rico, é colecionar zeros na conta bancária. Meu amigo, o sucesso nada mais é do que equilíbrio. Sucesso é equilíbrio. Equilíbrio nas 7 áreas da vida: pessoal, profissional, familiar, social, financeira, cultural e espiritual. Alguns podem definir 10 rodas da vida, outros 8 pontos da vida, mas sucesso é equilíbrio. Seja uma pessoa que tem equilíbrio, que tem paz de espírito. E por último, e mais importante de todos, né? Eu acho que o próprio Senhor Jesus disse, numa parábola, que eu quero finalizar, que é o item 7, eternidade com Deus. O Senhor Jesus conta uma palavra de um homem rico, é o rico insensato. Ele estava razoando com seu coração. Colhi demais. E ele dizia, o que vou dizer à minha alma? Aonde vou colocar tudo isso que eu colhi a mais na minha plantação? Os meus celeiros já estão cheios. E o anjo do Senhor apareceu e disse, louco, hoje a sua alma vai ser ceifada. E o que tens para apresentar? O que tens para apresentar? Meu amigo, a coisa mais importante que existe nesse mundo é você ter uma perspectiva, uma certeza absoluta de ter um projeto de eternidade. Não é? Só existe uma pessoa que pode ter um projeto de eternidade para a sua vida. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que diz claramente que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode ir a Deus senão por Ele.
Eu respeito todas as fés, todas as convicções, eu tenho amigo de várias correntes de pensamento, grandes amigos, né? Mas eu tenho que dizer para você o que eu acredito. Eu acredito que a maior de todas as prosperidades é essa. E nesse texto bíblico do rico insensato, Jesus termina dizendo: de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Nada. A maior riqueza que tem nesse mundo é a oportunidade de conhecer ao Senhor, de servir, de glorificá-lo, de amá-lo, de ter a oportunidade de estar com Ele para todo sempre, né? Então a gente está falando sobre riqueza, sobre sabedoria, sobre tantas coisas boas. E a maior riqueza que Salomão tinha era a convicção, né? Eu acredito que Salomão foi salvo porque no final da vida, em Eclesiastes, ele diz claramente no final, e a conclusão de tudo que foi feito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós somos feitos. Então eu quero terminar essa minha apresentação agradecendo imensamente a você. Desejo que você aplique essas coisas todas na sua vida. E eu diria que Salomão, basicamente tudo isso que eu falei, são duas qualidades que uma pessoa pode ter. Duas. De tudo isso que foi falado, você resume em duas qualidades. Primeira coisa, psicologia, né? Para você, primeiramente, compreender a sua relação com o Senhor. É uma psicologia no sentido de compreender, né, o amor, o relacionamento que tem com Deus e também relacionamento com as pessoas. Então, eu chamo de psicologia, eu também posso chamar isso de relacionamento. Então, a primeira grande lição aqui é o relacionamento que você tem que ter com o Senhor e com as pessoas. Primeira coisa. E segunda coisa é você administrar a sua vida. Primeiro, esse conceito de relacionamento e segundo, administração, né? Administração da sua vida, administração do seu tempo, do seu dinheiro, das suas relações. Então, se você tiver um grande relacionamento, uma grande psicologia com Deus e com as pessoas, e você conseguir ter uma grande administração do seu tempo, do dinheiro, dos seus recursos, certamente você vai ser uma pessoa com muita prosperidade aqui na Terra e você tem grandes possibilidades de ter do que a gente chama de grande galardão nos céus, tá bom? Eu quero finalizar aqui agradecendo imensamente a sua presença, a sua participação e que Deus abençoe poderosamente a sua vida, seus projetos, os seus colaboradores, todas as pessoas que trabalham na tua empresa e que contribuem direto ou indiretamente com o teu sucesso, tá bom? Um grande abraço, é muito bom estar aqui com você e até o próximo encontro do Ideal Way. Tchau, tchau.